Minha voz tá meio ruim, mas vamos lá. Ó, enquanto eu vou falando, vocês vão abrindo, beleza? Marcos 3, 13. Todo mundo sabe o texto, porque a gente está lendo aí sequencialmente, né? Então, espero que vocês já tivessem esse spoiler mesmo. Marcos 3, 13. Enquanto isso, eu vou contar para vocês uma parada, uma história assim que aconteceu na minha faculdade. O que acontece? Eu faço engenharia na UF, né? E raramente a gente tem trabalho, né? Assim, tipo, normalmente tem prova, mas quando tem trabalho, é uma parada gigante, né? Que a gente tem que fazer, assim, bem difícil. E aí no semestre passado, eu fiz uma matéria que se chama Saneamento Ambiental 1. Aí também tem o 2, né? Que eu estou fazendo agora. Aí o que aconteceu? Na hora de escolher esse grupo, né? Desse trabalho que a gente tinha que fazer, sempre fica uma guerra, né? Assim, porque todo mundo quer fazer grupo com o cara que é bom mesmo, né? Aquele cara que sabe tudo. E o que acontece? Eu fiz esse trabalho com mais 5 pessoas e um moleque que era do grupo é o moleque mais inteligente da faculdade. E não sou eu, né? No caso. E assim, foi bem maneiro. Nossa nota foi a maior da turma. Tipo assim, a gente passou com... Quer dizer, a gente tirou 9 no trabalho, né? Porque tem as provas também. Ok. Aí chegamos nesse semestre, a turma diminuiu bastante, né? Porque um monte de gente perdeu e também... Enfim. E aí, agora o professor falou pra gente assim, ó, vocês têm que diminuir o grupo, agora tem que ser 4 pessoas. Então, assim, qual é o impasse que a gente está tendo agora? Quais são as 2 pessoas que vão sair do grupo do melhor aluno da turma? Tipo, eu não quero sair, sabe? Assim, tipo, ninguém quer sair, né? Todo mundo quer ficar no grupo do moleque. O moleque só tira 10, 9, 10, 9. Então, assim, com ele é muito mais fácil fazer as paradas. Então, o critério que a gente tem para escolher alguém é muito diferente do critério que Jesus tem, né? Completamente, assim, eu diria. Então, vamos ler aqui agora, beleza? Cara, eu vou ler, aí depois que eu ler, eu vou fazer assim uma doideira aqui, mas vai ser maneiro, se Deus quiser. Vamos lá. Todo mundo abriu? Aí, quem tiver sem Bíblia, pega a carona aí do lado. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Beleza, galera? Então, sim, eu quero... Qual é a parada? A dinâmica que eu quero fazer aqui, eu estava planejando de ler o texto e ir explicando. Tipo Clóvis, né? Mas assim, falei, pô, acho que não tem toda essa desenvoltura. Então, assim, eu quis ler primeiro para a gente já passar pelo texto, e agora eu quero comentando os versículos, assim, que mais me chamaram a atenção, assim, que eu acredito que Deus quer falar ao nosso coração. Então, o texto começa falando que Jesus subiu a um monte, né? Então, a primeira palavra do texto, ela é completamente significativa para a nossa vida, que é Jesus, né? Quem é Jesus? Quando eu estava lendo o texto, eu fiquei pensando, assim, nisso e me vieram alguns versículos ao coração, assim. O primeiro deles é Hebreus 1, né? No primeiro capítulo, logo o versículo 3, diz que Jesus é a imagem... Não, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Em João, no início de João também diz que no princípio Jesus era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Em Romanos 1, de 3 a 4, diz assim, que Jesus, como homem, era descendente de Davi, mas que mediante um espírito de santidade, ele foi declarado filho de Deus com poder, mediante a ressurreição dele dentre os mortos. Tem um outro texto, assim, que
Aí é um pouco mais profundo, assim, a parada. Que é o Salmo 24. Tem até a música que diz, né? Para que entre o rei, né? É baseado nesse texto. Esse texto diz lá, quem subirá ao monte do Senhor, né? Tipo assim, quem teria audácia ou quem teria a capacidade, a pureza e a bondade de poder subir ao monte do Senhor e a presença de Deus? E aí no final do texto, o salmista diz assim, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E aí ele vai desenvolvendo. E existe, pô, eu acho que é um consenso, assim, entre os estudiosos, assim, de que esse salmo se chama Salmo da Ascensão, que diria respeito à ascensão de Jesus, depois que ele venceu a morte, ressuscitou. Seria o seguinte, Jesus, ele é o único homem perfeito. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou, mas Jesus ele nunca pecou, ele foi perfeito, não se achou nenhuma mentira na sua boca. Então, Jesus seria o único capaz de fazer isso que esse salmo relata. Então, dizem assim, cara, só Jesus teria a capacidade de entrar nos céus pelos portões da frente, pela sua própria justiça, pela sua própria bondade. Só Jesus seria capaz de fazer isso. Não existe outro. Então, assim, por que eu estou falando, por que eu comecei falando exatamente disso? Porque isso faz toda a diferença no texto. O texto fala sobre Jesus escolhendo algumas pessoas. E assim, se eu escolhesse alguém, é uma parada ok. Como eu escolhi, né, tá no grupo do moleque lá, por critérios completamente zoados. Mas é de Jesus que a gente está falando, do Deus Todo-Poderoso, que se fez homem. Então, assim, o texto começa falando disso. Depois o texto diz que ele subiu a um monte, né? Isso é no texto similar a esse, né, no Evangelho de Lucas, diz que ele não só subiu ao monte, né? Porque Marcos fala que ele subiu ao monte, escolheu os 12 discípulos, os apóstolos, na verdade. E no texto de Lucas, o que está escrito é que Jesus subiu ao monte, passou a noite buscando a Deus e depois ele desceu e escolheu os 12. Então, assim, isso faz uma diferença, né, significativa na nossa vida, porque a gente percebe que Jesus, mesmo sendo completamente Deus, ainda assim ele não abria mão da sua comunhão com o Pai, porque o fato de a gente buscar a Deus precisa ser, assim, algo que a gente faz com consciência de que não existe nada melhor para a nossa vida. Jesus era perfeito, então, assim, ele não precisava de mais nada. Vocês concordam? Ou vocês acham que ele precisava de alguma coisa? Ele não precisava de nada. Mas, ainda assim, na sua humanidade, ele percebia a total dependência que ele tinha de Deus. Então, assim, se Jesus, que era perfeito, absolutamente bom, tipo assim, se ele buscava a Deus com tanta intensidade, tipo assim, como é que a gente tem que buscar? Eu fico, às vezes, surpreso, assim, meio bolado, lendo alguns relatos. Por exemplo, se você prestar atenção, até separei alguns, mas eu não vou falar porque vai ficar meio... Mas tem vários textos na Bíblia e vários trechos em que Jesus, ele está, sei lá, ele passa o dia inteiro, pô, ajudando as pessoas e fazendo bem e, cara, caminhando para lá e para cá. Então, assim, no final do dia, com certeza ele estava super cansado e acabado. E o que ele vai fazer? Os textos dizem, separei alguns. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, assim, a gente pode ver, cara, que a forma como Jesus vivia era essa forma de estar em comunhão constante com o Pai. É assim que a gente precisa viver. Logo em seguida, o que o texto diz? Ele chamou a si aqueles que ele quis. Então, assim, aqui já começa um contraste bizarro do texto, assim, que no início eu comecei falando, né, que Jesus, ele é o Senhor, é o Rei da Glória, ele é o único que ressuscitou por seu próprio poder, é aquele que estava com Deus no princípio, criou todas as coisas, ele é autoexistente, enfim, esse é o nosso Deus. E no texto diz que ele chamou a si aqueles que ele quis. Olha que doideira, assim, como que Jesus, sendo esse Deus tão grande, chama, assim, pessoas como eu e você para estarem com ele. Isso é uma parada muito bizarra, assim, porque se você parar para pensar, do que ele precisa para chamar a gente? Assim, Jesus não precisa de nada. Jesus, ele é pleno em si mesmo, ele é perfeito, ele tem todas as coisas. Então, assim, é bem, assim, difícil, às vezes, realmente, de entender. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de crise, mas, cara, várias vezes na minha caminhada eu fico me perguntando, cara, por que Jesus me chamou? Qual o sentido disso, assim, de Jesus ter me escolhido para ser dele? Nenhum.
qual é o critério que Jesus tem para me chamar para perto dele? O que será que atraiu a atenção dele para que ele me chamasse? Com certeza não foi o mesmo critério que eu tive para escolher não vou falar o nome dele não, meu amigo para fazer o grupo. Pelo contrário, assim, existem motivos que ficam assim realmente fora da nossa compreensão. Jesus chamou a gente simplesmente pela sua graça e pelo seu amor. É muito bizarro, assim, eu fico completamente quebrantado quando eu penso que Jesus ele chamou a gente porque ele deseja que a gente conheça ele, que a gente experimente o melhor da vida. Jesus ele não chamou a gente porque ele precisava de alguém para conversar, ele estava sozinho. Não foi nada, não tem absolutamente nada. Tem um texto, olha só, de Salmo 50. Deus está falando: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Então, assim, contexto um pouco diferente, assim, está falando de animais, por causa dos sacrifícios e tudo mais, mas serve para a nossa vida. Jesus não precisa de nada, mas ele chama a gente, e quem recebe, quem é beneficiado, quem é abençoado é só a gente, cara. O que Deus ganhou com a gente? Quando Jesus chamou você, cara, o que ele ganhou? Ele falou, pô, agora sim. Cara, mas ele se alegra simplesmente pelo fato de... é um amor tão difícil de compreender, cara, assim... Eu fico tantas vezes assim tão encucado, porque o amor pra gente é uma coisa que precisa haver troca. A gente precisa receber alguma coisa para poder se sentir amado, querido. Mas com Jesus é diferente, cara, assim... Ele não recebe nada, mas assim, ele sente alegria em ver que a gente hoje tem o maior tesouro que a gente poderia ter, que é ele. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, mas é bizarro. Olha o que diz em Tito. Diz assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou. Olha o que Charles Spurgeon diz. Creio na doutrina da eleição, porque tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Então, assim, não tem o que falar, cara, diante de um Deus como esse. Olha, uma coisa que eu queria dizer também, que fica meio implícita no texto, assim, na verdade não fica tanto não, mas eu só parei para perceber quando eu li dessa vez. Ele fala que, o versículo diz assim, e chamou a si aqueles que ele quis. Então, assim, Jesus, olha que doideira, Jesus ele chama a gente para ele. Esse a si, né, se refere a Jesus, obviamente. Então, assim, o chamado de Jesus não é para a gente... Poxa, infelizmente a gente vê em vários lugares pessoas dizendo tantas coisas que não tem nada a ver. Ah, pare de sofrer, você vai conhecer Jesus, agora sua vida não tem mais sofrimento. Você vai conhecer Jesus, pô, você vai ganhar BMW nova. Pô, você vai conhecer Jesus, você vai ser rico, próspero, e sua vida vai ser perfeita. Mas, cara, a melhor coisa que a gente pode receber ao conhecer Jesus é Ele mesmo. Como foi dito no retiro, Jesus é o bem supremo de todo o universo. Não existe nada nesse mundo que seja melhor do que Jesus. Então, quando Ele se revela para a gente, esperando que a gente o conheça, Ele está dando para a gente, na verdade, o que Ele sabe que é o melhor para a nossa vida, realmente. Não só para a nossa, mas para de todo mundo. Por isso que a gente adora Deus. Deus ele quer que a gente adore Ele, porque Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Porque Deus não tem crise de identidade como a gente. Ele sabe quem Ele é, Ele sabe que Ele é o bem supremo e que Ele é a melhor coisa que existe. Logo em seguida, minha voz está osso, né? Mas vamos lá. Logo em seguida, diz assim, né? Os quais vieram para junto dele. Então, assim, é impossível realmente a gente imaginar ou cogitar a possibilidade de que alguém que foi chamado, não convidado de uma forma, se você quiser, alguém que foi chamado, convocado por Jesus, é impossível a gente achar que alguém que foi chamado dessa forma não viria para perto de Jesus. Não tem como a gente imaginar uma coisa dessa. Tem um texto de João, né, 2 textos, né, que diz assim, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. É Jesus falando. Em João 10, olha o que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, assim, quando a gente ouve a voz de Jesus, tem uma ilustração,
Pô, tô andando aqui, eu tô vendo que a câmera tá meio difícil de me acompanhar. Desculpa aí, cara. Tipo assim, existe uma ilustração, né? Uma coisa que que eu já ouvi, que eu achei muito legal, né, cara? Quando Jesus falou no nosso coração, ele rompeu a surdez que a gente tinha. E a gente passou a entender e a enxergar a verdade. Então, assim, quando Jesus fala e quando Jesus chama, cara, aquele que o pertence nunca vai dizer que não. Diante de um chamado como esse que eu citei aqui, no início eu falei, quem é Jesus? Depois eu falei que ele convidou a gente. Então, assim, quem é Jesus? Cara, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor exaltado, o único Deus. Quem somos nós? Cara, completamente falhos, mentirosos, pecadores, miseráveis. Então, assim, diante de um convite como esse, o convite do Rei dos Reis, para pertencer a Ele, para estar perto, cara, não tem como a gente dizer que não. É o que o Cláudio falou no retiro. Diante de um convite assim, cara, a gente só pode dizer um sim, para sempre mesmo. Para sempre, porque, como eu falei, Jesus é o bem supremo. É a melhor coisa que existe realmente na nossa vida. Em seguida, o texto diz que ele escolheu 12, designando-os como apóstolos. Aí eu estava pensando nisso também, e achei engraçado, assim, curioso, que a gente também vê muita gente se intitulando como apóstolo, né, nos dias de hoje. E aqui você vê, né, cara, ele escolheu 12 designando-os como apóstolos. Então, já acabou, né? Porque são 12. Então, hoje em dia não tem mais apóstolo. Beleza? Para que ele escolheu esses apóstolos? Mas antes disso, ele os designou como apóstolos. Então, assim, Deus, quando ele chama a gente, ele designa a gente para alguma coisa. Não necessariamente você vai ser missionário, pregador ou algo do tipo. Você pode ser engenheiro, pode ser, sei lá, médico, não sei, alguma coisa aí. Economista, sei lá, engenheiro de produção, tá bom. Mas o que importa é que a gente possa viver realmente da melhor maneira, cara, onde Deus chamou a gente para viver. Mas vamos continuar. Escolheu 12, designou-os como apóstolos, para quê? Aí aqui, cara, para mim é o ponto alto desse texto. Para que eles estivessem com ele, o primeiro ponto. Então, assim, eu acho assim, pelo menos, né, o que vem antes, normalmente é o mais importante, e para mim também é. Não que as outras coisas não sejam, mas assim, a primeira coisa que o texto diz, que um desígnio para os apóstolos também, estar com Jesus. Então assim, o primeiro motivo por qual Jesus te chamou foi para você estar com Ele. Então, não faz sentido a gente viver uma vida e dizer que a gente ama Jesus se a gente não está com Ele, se a gente não investe tempo em buscar, em orar, não faz o menor sentido. Então assim, cara, a gente precisa buscar Jesus. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para que a gente pudesse novamente ter um relacionamento com Ele. Foi para nos reconciliar. No texto que eu li no início, de Colossenses 1, nem tinha falado a referência, fala sobre a supremacia de Cristo, fala que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, para que por meio dele, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, esse é o primeiro ponto, assim, para a nossa vida aqui, cara. Ame Jesus, vive em comunhão com Ele todos os dias. Eu acho legal, assim, perceber... Das primeiras vezes, assim, que eu comecei a vir no UP, que eu comecei a ouvir pregação de Clóvis, eu ficava impressionado, assim, eu lembro até hoje, no grupo de leitura bíblica, não sei quem está fazendo, mandaram uma dúvida de Marcos 8. Aí, na hora que eu li a pergunta, eu falei, cara, lembrei de uma pregação de Clóvis. Aí, em seguida, ele respondeu o que ele tinha falado na pregação. Aí eu falei, cara, pô, isso é muito maneiro, muito maneiro. E o que isso, né, chama a minha atenção? Cara, a Bíblia é toda interligada de uma forma perfeita. Quando eu comecei a ouvir essas pregações, assim, aqui no UP e tudo mais, eu comecei a perceber isso, eu ficava assim, cara, que doideira. Como isso é perfeito, cara, assim, é muito sinistro. E o que acontece? Jesus, ele chama a gente para estar perto dele. E lá no início do texto, como eu disse, Jesus subiu ao monte. Ele estava buscando a Deus. Então, logo no início, Jesus já dá o exemplo para a gente, do que a gente tem que fazer. Jesus subiu o monte para estar com Deus. Ele não subiu o monte para, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Então, é isso que a gente precisa fazer em primeiro lugar. Beleza? Queria falar um texto também, cara. Bom que eu li aqui. Não sei se vocês sabem, a gente fala aquela coisa, né? O véu rasgou, tem uma música que a gente canta. O véu rasgou, o caminho se abriu. Cara, isso é tão significativo para a nossa vida. Vou tentar explicar de uma forma rápida, porque eu tô com medo do tempo. O que acontece? No santuário, no templo dos judeus, existia uma parte, né, especial, uma salinha especial menor, que era o Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus estava, assim, manifesta. É como, vamos supor que é aqui. Vamos supor. E tinha um véuzão aqui, grosso, que separava o lugar santo, né, o Santíssimo, do lugar santo e
do resto das partes do templo. Só tinha uma pessoa que podia entrar nesse lugar, que era o sumo sacerdote, ou seja, era o chefe lá dos sacerdotes. E ele entrava uma vez por ano para orar pelas culpas do povo e para oferecer sacrifícios. Enfim, quando Jesus morre na cruz, e ele dá o brado final, que ele entrega o Espírito, a Bíblia relata que esse véu ele é rasgado de cima a baixo. O que isso significa? É o que eu falei no início, né? Por isso que esse texto está aqui. Exatamente, o caminho para Deus foi aberto. Aquilo que não era acessível antes, aquilo que era difícil, aquilo que antes estava mais oculto, vamos dizer assim, em Jesus o caminho foi completamente aberto, escancarado para todo aquele que crê e quiser buscar Ele. Então, assim, se a gente quiser a qualquer instante orar e buscar a Deus hoje, isso é possível, de uma forma simples. Isso é tão bizarro, assim, porque a gente, às vezes, trata isso de uma forma tão, sei lá, né, corriqueira, comum. Enfim, vamos lá. Em seguida, vamos lá, vou tentar retomar um pouco só para não ficar muito perdido o texto. Escolheu 12, designou-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Em seguida, os enviasse a pregar. Então, assim, em segundo lugar, o chamado de Jesus para a gente é que a gente anuncie para todo mundo aquilo que ele fez na nossa vida. Jesus podia muito bem ter chamado a gente e, a gente se converteu e, morreu, foi para o céu. Oh, glória a Deus. Podia ser assim, mas não, ele deixa a gente aqui ainda. Por quê? Porque ele deseja que a gente anuncie. Eu não consigo entender também por que Deus quer que a gente participe da salvação das pessoas que estão à nossa volta. Não consigo entender por que ele podia fazer sozinho, entendeu? Poderia, completamente. Mas ele deseja que seja dessa forma. Então, assim, a gente precisa enxergar, cara, assim, o privilégio que a gente tem de anunciar o Evangelho e as obras daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, como diz o texto. Fiquei pensando, assim, um pouco sobre essa coisa de falar de Deus para as pessoas. E é verdade que às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica com medo. Assim, não sei o que eu vou falar. Tenho medo dele falar alguma coisa, dele fazer alguma coisa. E eu lembrei na hora de um texto que está em João 9, que é o texto em que Jesus cura um cego, e aí os fariseus, que eram os religiosos da época, eles vêm perguntar, né, para o cego o que tinha acontecido, porque eles já estavam no pé de Jesus. E aí, enfim, ele fica uma discussão com o cego, porque o cego ele era cego de nascença, ele não tinha ficado cego ao longo da vida. Então, os caras ficaram meio impressionados e ficaram perguntando, assim, acharam que poderia ser uma fraude ou não. Enfim, mas tem um certo momento em que o cego responde assim para eles, para os fariseus. Porque eles começam a falar, esse homem é pecador, porque ele não respeita o sábado, blá, blá, blá. E ele responde assim, olha só, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo. Então, assim, a gente tem que agir com esse espírito com os nossos amigos, com a nossa família. Cara, às vezes a gente não vai saber o que falar, cara. Dificilmente você vai chegar para alguém e vai ficar explicando a doutrina, tipo, parada. Não, cara, tem que ser prático. O que Jesus fez na sua vida? Pensa, se é difícil para você dizer isso, cara, ora para Deus te revelar, ou para Ele falar com você, ou para Ele fazer essas coisas na sua vida. Porque a verdade é que quando a gente olha para trás, depois que a gente encontra Jesus, a gente precisa ver alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, assim, é isso, cara. A gente precisa simplesmente anunciar, falar. E é isso, vamos lá. Então vamos lá. Estivessem com ele e os enviassem a pregar, e estivessem autoridade para expulsar demônios. Eu não vou focar nessa parte não, mas assim, a gente tem autoridade no nome de Jesus para isso, beleza? A autoridade está no nome dele, para que a gente expulse demônios e para que a gente cure, enfim. Isso são dons que o Espírito Santo distribui para a gente. Mas eu queria continuar aqui, senão não vou conseguir acabar. Em seguida, ele vai falar dos 12, né? Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, Tiago, João, mas quem? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Então, assim, essa lista, ela é muito variada, assim. Os caras, eles são muito diferentes entre si. Tem pescador, tem coletor de imposto, tem o cara que era meio revolucionário aí. Cara, tem o cara que tinha um irmão gêmeo. Peraí, cadê os outros caras? Beleza. Então, assim, o que acontece? Sabe aquela música que a gente canta? Deixa eu lembrar o nome da música.
acho que é Deus Pai, talvez, que fala do quebrado e do perdido, do escravo e do órfão, para qualquer um que reconhece o amor. Então, assim, essa música podia ser inspirada nesse texto, porque quando a gente olha para essas pessoas, pessoas comuns, muito diferentes entre si, de personalidade, cultura, forma de enxergar a vida, política, enfim, era tudo, tipo, os caras eram diferentes. Isso aqui só mostra pra gente que Jesus ele não está se importando tanto com esses detalhes. A gente se importa com isso, a gente não quer andar com um cara que, pô, torce para o time, o cara que, pô, pensa politicamente diferente de mim, cara, mas Jesus, ele chama a gente ele chama todos eles, né, independente de quem seja. Jesus não tem esses parâmetros como a gente, como eu falei, a parada do grupo, né, da faculdade, Jesus não tem esse tipo de coisa, Jesus, ele escolhe a gente porque ele ama, como a frase do Spurgeon diz, eu acredito que Deus me escolheu antes da criação do mundo. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente fez, deixou de fazer, com o que a gente pensa hoje ou não. Não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa é verdade. Você percebe, inclusive, no texto, assim, é o que eu estou falando, a Bíblia está toda interligada. No próprio texto diz, Simão, a quem chamou Pedro. Tiago e João, a quem deu o nome de filhos do trovão. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele chama a gente como a gente está, como a gente é, independente, né, realmente, como eu falei, de todas essas coisas, mas uma coisa é verdade, a gente não pode permanecer o mesmo. A Bíblia é cheia de casos como esse, onde Deus ele muda o nome. Tem Abrão, que virou Abraão, Sarai, que virou Sara, Jacó, que virou Israel, enfim, por aí vai, né, bastante. E aqui no texto também tem descrevendo alguns nomes. Até Saulo, né, que virou Paulo. Enfim, então, a Bíblia mesmo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então, é impossível a gente encontrar Jesus de verdade, cara, e permanecer o mesmo. Então, é muito fácil para a gente ouvir, poxa, Deus me chama do jeito que eu sou, e, pô, isso é lindo, com certeza. A gente cantou, né, é difícil lembrar na hora que você quer, né? Mas que Jesus aceitou a gente, né? Me aceitou, enfim. E isso é maravilhoso, cara. Mas ele não quer que a gente permaneça desse jeito. Pô, da última vez que eu preguei, eu falei sobre isso. Não sei se vocês lembram, mas o cara, ele era paralítico e Jesus curou ele para que ele pudesse viver uma vida em obediência. É como a gente estava morto, ele nos deu vida para que a gente viva na presença dele. Até porque se a gente não viver na presença dele, a gente não está vivendo, a gente está existindo. Então, a gente precisa realmente, assim, entender essa parada e orar mesmo para que Deus nos transforme, nos mude. Quando eu me converti, foi uma parada muito marcante e é muito legal, assim. Eu não sei quem se converteu recentemente aí, não vou perguntar não, mas é legal, cara, na escola, fica todo mundo assim, cara, você tá muito diferente, pô, você mudou muito, isso é muito maneiro, As pessoas dão testemunho de que você está mudando. E é isso, cara, assim, se as pessoas estão vendo, cara, pô, não tem como a gente não ver. Então, assim, o que eu queria falar, assim, também, para fechar esse trecho, a gente ir para as aplicações. Nem sei quanto tempo eu falei, mas está tranquilo. Jesus, ele chamou homens comuns, como eu falei no início, ele chamou pessoas normais, não foi ninguém super-homem, sinistro. Ele fez essas pessoas falhas e limitadas darem certo, cara. Esse é o chamado de Jesus pra gente. Olha só o que diz. Tá osso aqui, cara, que isso? Não, tá tranquilo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, assim, a gente não pode ficar com a primeira parte e esquecer da segunda. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que bom, glória a Deus, eu vou viver do jeito que eu quero. Não, pelo contrário, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, assim, Deus escolheu a gente para isso. Então, se você é escolhido e você não vive para isso, talvez, né, qual a conclusão aí? Vamos pensar. Então, a gente precisa viver uma vida de santidade mesmo, sabe? Tem outro texto também que diz, isso aqui é pesado também, vocês não me escolheram, aí Jesus está falando, né? Mas eu os escolhi, para quê? Para irem e darem fruto que permaneça. Então, assim, Jesus chama a gente para isso, tá entendendo? Vamos fazer as aplicações aqui, 3, beleza, pra gente? Primeira aplicação. Cara, se você tem ouvido a voz de Jesus,
vai na direção dele. Independente pô, se você está aqui na igreja, eu estou aqui na igreja já tem 7 anos. Toda vez que eu ouço a voz de Jesus, eu me sinto distante, eu vou até a presença dele. Todas as vezes. Então, cara, independente de quanto tempo você está caminhando com Jesus, independente se você é novo convertido, se você não conhece Jesus ainda, cara, se você está ouvindo a voz dele te chamar, vá na direção dele. Vai na direção dele, porque se você está ouvindo, cara, é um sinal de que, cara, ele te chamou de verdade. Lembra o que está escrito lá no texto, né, que a gente falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, as ovelhas, elas ouvem. Como é que é? O bode, né? Os bodes não. Então, assim, as ovelhas ouvem. Então, se você tem ouvido, não perde tempo, cara. Vai até a presença de Jesus, busca Ele. Como diz aquela música, assim, eu amo essa música, assim, com todo o meu coração. Hoje eu estou falando muita música, né? E a galera do louvor, se quiser tocar depois, brincadeira. Mas a música diz, né? Venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Eu acho essa música muito maneira, assim, porque, é como eu falei, ela serve, assim, ela tem uma utilidade para todo mundo que conhece Jesus, que está longe, que está perto. Cara, venha ao altar, venha aos braços abertos do Pai. Cara, isso é maravilhoso. Segunda aplicação, assim, que para mim é a parada que eu mais gostei desse texto, que, cara, encheu meu coração de alegria, assim, realmente. Esteja com Jesus todos os seus dias, para sempre. Ó, tem um texto em João, eu acho que é João 17, eu sou meio ruim com referência, mas olha só, o texto, Jesus está orando, né, e ele diz, Jesus está dizendo propósitos pelos quais ele está orando, né, ele fala para Deus assim, para que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele fala assim, que a vida é isso, lembrei, e ele fala, isso é a vida eterna, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Isso, lembrei agora do texto, isso aí. Então Jesus fala que é exatamente isso. O que o texto quer dizer, assim, não sei se ficou meio claro, porque eu fiquei meio perdido no texto, mas o texto diz que conhecer Jesus é a vida eterna, beleza? É isso que eu quero dizer. E, cara, a nossa vida na eternidade vai ser conhecer Deus, vai ser conhecer Jesus para sempre, Ele é infinito. Então, assim, olha que doideira, eu vou bugar seu cérebro agora, a tela azul. Jesus é infinito, a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo Ele. Aí, agora fica aí a meditação para vocês, beleza? Então, cara, esteja com Jesus todos os dias, para todo sempre. É isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, nos retiros a gente faz tanta coisa legal, né? Pô, a gente joga altinha, mas tem pouco eu não jogo, né? Vocês agradecem, né? Mas às vezes eu fico pensando, cara, tipo, no céu, cara, não quero deixar ninguém em crise, né? No retiro a gente vai fazer essas coisas também, mas no céu, cara, a gente vai buscar Deus, cara. O nosso maior prazer mesmo, nossa maior alegria, obviamente, sem a menor dúvida, vai estar em Jesus. Não vai estar em nenhuma outra coisa criada. Tipo assim, então, poxa, eu pensando nessas vezes, eu fico assim, caraca, preciso buscar mais a Deus aqui, sabe? Isso é muito legal, porque nesses momentos a gente está sempre, poxa, mais aberto, né, para ouvir a Deus, enfim. Terceira aplicação aí, para a gente fechar. Anuncie a maravilhosa notícia de que Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Se Jesus mudou a sua vida de verdade, e a minha, né, fala isso para mim também, a gente precisa, cara, anunciar isso, sabe? A gente não pode guardar para a gente como se fosse um segredo, meu Deus, ninguém pode saber. Não, cara, não seja um agente secreto. Anuncie, cara, o Evangelho com todo o seu coração, dê testemunho com a sua vida, com as suas atitudes, mas não deixe de falar. Clóvis falou alguma vez, eu não me lembro quando. Prega o Evangelho, aqui estou fazendo uma citação, beleza? Prega o Evangelho, se possível, use palavras, se preciso, possível, não sei. Mas, cara, essa frase é maluca, você tem que falar. A Bíblia diz lá, né, cara, a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa anunciar com a nossa boca, falar, Jesus mudou minha vida, pronto, tá bom. Você já falou, cara, deu testemunho de que Jesus fez. Então, assim, pronto, beleza. A pessoa vai ficar, caraca, que doideira. Eu quero isso para mim também. E, então, para a gente fechar, vou dizer uma parada que eu já falei, na verdade, mas eu gostaria de reforçar. Quando a gente é chamado por Jesus, a gente precisa entender, ou a gente, na verdade, entende, que não existe absolutamente nada mesmo, assim, que seja mais precioso do que Ele. Ele é o maior tesouro que a gente pode receber. Ele supera em muito qualquer dádiva ou tesouro humano. Como eu falei, né, fiz a citação a Filipe no retiro, Jesus é o bem supremo. Então, assim, é a Ele que a gente precisa buscar, beleza?
vá em direção de Jesus, esteja com Ele todos os dias e anuncie a maravilhosa notícia que você recebeu dele. Beleza? Eu vou fazer uma oração pra gente e aí a gente... Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigado porque apesar dos nossos erros, Pai, dos nossos pecados, Pai, você nos ama, Pai. Obrigado, Pai, porque você nos chamou para ser Teus, Senhor. Esse convite realmente é a melhor coisa que podia ter acontecido na nossa vida, Pai. A gente não consegue entender, Pai, por que você nos chamou, por que você nos escolheu, Senhor. Mas a gente só pode te agradecer por isso, Senhor. A gente só pode louvar o Teu nome, Jesus. A gente só pode engrandecer o Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. A gente quer te louvar, Pai, porque você abriu o caminho para que a gente pudesse estar perto de você novamente. Você nos reconciliou com o Pai, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. A gente quer te louvar, Senhor. A gente quer te pedir que nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho para aqueles que não te conhecem, Senhor. Como isso é difícil para a gente tantas vezes, Pai. Mas tem misericórdia da gente, Pai, nos dê coragem mesmo, Pai, para que a gente anuncie, Pai, para que a gente viva, Pai, de uma forma que exalta o Teu nome, que exalta o Teu bom perfume, Senhor, que realmente a gente possa falar como aquele cego, Pai, que a gente era cego e hoje a gente enxerga, Pai. A gente não quer nunca lembrar do nosso passado para os nossos amigos, a gente só quer dizer que hoje tudo contigo é muito melhor, Pai, porque você é maravilhoso, Pai. A gente quer dizer para você que a gente te ama, Senhor, a gente quer te dar todo o nosso louvor e toda a adoração nesse momento aqui, Pai. Só você é digno, Pai, só você merece receber todo tipo de elogio, todo tipo de adoração, Pai, porque é você o nosso Deus, Pai. Então, a gente ora aqui no Teu nome, Senhor, amém.